E eles. E aí, Pedro? A Alessandra tá embarcando agora, tadinha. Mas ela falou que quer Oh, entrar um pouquinho pra contar, tipo, agora no início, dar umas palavrinhas introdutórias, isso é legal. tá bom. Aeroporto é sempre uma complicação. Vamos esperar o pessoal entrar. Oi, pessoal. Tô só me ajustando aqui um segundo. Fica tranquilo, a gente tá esperando o pessoal aqui. Vamos esperar só mais 2 minutinhos.
Não sei como é que vai estar o tempo da Alessandra, mas acabei de mandar um lembrete aqui pro pessoal. Perfeito. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Dia, pessoal. Dia. E aí, Bom dia, Alessandra, tudo pessoal. jóia? Tudo bom? Joia? Vocês me Tudo ouvem bem? certo. Tranquilo. Pessoal, vou ter uma participação breve aqui, que eu tenho outra reunião aqui, então vamos aproveitar quanto dá. Perfeito, Flávio. Sem problemas. E aí, Pedro? Esse pessoal, né? Eu estou dentro do avião, prestes a decolar. Então, assim, eu não sei quanto tempo eu tenho aqui para poder falar, tá? Elis, vamos puxando Então, então? vamos puxando, exatamente. E aí a gente depois volta se for necessário. Então, pessoal, bom dia. Estão vindo aqui para o nosso quarto workshop, né, do M-Impact Ciclo 3. E hoje a ideia é a gente falar um pouquinho sobre as áreas de suporte, né? Como que a gente pode ter o apoio aí das áreas de suprimentos, do jurídico, compliance, enfim, de forma a ter processos e fluxos mais simples, mais adequados para a gente lidar com pilotos. E aí, hoje a gente está aqui com a Alessandra, né? Além do time do Quintessa, que vai compartilhar também com a gente. Pedro, então eu toco aí para você coordenar essa dinâmica para a gente, tá? Que é a notificação. Perfeito, Elis. Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Estamos chegando ao final aí dos nossos workshops. A gente já passou por uma longa trilha. Como a Elis já trouxe, hoje a ideia é a gente conversar um pouco sobre como destravar essas burocracias internas, sejam de jurídico, de suprimento, como que a gente pode utilizar boas práticas de governança para avançar com a contratação de soluções inovadoras. Hoje a gente vai ter uma fala da Carol aqui do Quintessa, já já eu apresento ela com mais calma para contar para vocês um pouco sobre aprendizados que a gente tem, referências de empresas de outros setores que utilizam boas práticas, mas a gente convidou também a Alessandra Prata, que é líder de inovação, também membro do conselho do Mining Hub, aqui da Samarco, para contar para a gente um pouco que eles têm umas práticas excelentes dentro. Um caso muito emblemático aqui dentro do próprio M-Impact foi que eles conseguiram contratar um piloto em 2 semanas. Então, como que a gente consegue, né, agilizar esses processos? Como que esses fluxos se organizam? Alessandra, muito obrigado por ter tirado esse tempo. Sei que está na correria, mas vou passar para você compartilhar um pouco aqui, trazer umas falas introdutórias para instigar a nossa conversa. Então, pessoal, bom dia. Como eu disse, né, eu estou dentro do avião, que pode decolar a qualquer momento, então vou tentar ser bem breve. Na Samarco, a gente instituiu, conversando, né, com as áreas de compliance, de documentos jurídicos, a gente elaborou um procedimento específico para a contratação dessas POCs de inovação aberta, né, que são através desses editais, tá bom? E aí, isso tudo para tentar dar essa celeridade sem perder uma questão importante que tem aqui, seja de compliance, de jurídico, de suprimento, sem perder nenhuma Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a bordo do Azul 2759 com destino à Vitória e demais conexões. O seu assento está indicado no seu cartão de embarque. Bolsas, mochilas, Vocês estão ouvindo? Porque devem a ser moça está acomodados falando totalmente aqui. abaixo da assento à sua frente. Deve estar Tá bem saindo um alto. pouco o áudio dela, Alessandra. Peraí. Superiores. Pronto, agora acabou, desculpem. Informamos que não é permitido Nada como um ao vivo no avião. Me senti embarcando aqui com a Lê. aproveite para utilizar o seu celular.
Desculpa, Tem o gente. disclaimer, informamos que neste Oh, meu momento Deus. a Pronto, a moça parou de falar, deixa eu falar rápido aqui, porque ela começa de novo. Então a gente tem um procedimento que a gente estabeleceu para isso, junto com a governança de suprimentos, e depois a gente fez o alinhamento com o jurídico e compliance também, tá certo? Para que a gente faça isso, a gente colocou algumas coisas em paralelo. Por exemplo, a minuta para a contratação, seja lá no Instart, seja aqui no Impact, é uma minuta padrão. Então, a gente pode colocar essa. Nossa clientes que compram essas duas pedidos de patentes nos centros marcados. A gente pode colocar essas minutas como minuta padrão no jurídico. Então, a única questão depois é a gente, todo o ciclo, né? A gente passa para eles primeiro, olha, tivemos notícia que não tem nenhuma mudança em relação ao ciclo anterior. Em todo caso, o jurídico sempre dá aquela comparada, né? Aquela avaliada e tudo. E aí, mesmo antes da gente selecionar com quem a gente vai conversar, essa minuta já está avaliada pelo jurídico. Depois é só uma questão de chancela, colocar os dados da startup, o escopo. Então, assim, as cláusulas contratuais já estão todas avaliadas. Então, essa é uma coisa que a gente coloca em paralelo. A gente, quando está na fase das últimas, aqui no Impact ele é um pouco diferente da Start, né? Quando a gente está na fase das últimas startups, que a gente começa no início com muitas, por exemplo, lá no Start, às vezes a gente começa com 20, aqui no Impact a gente começa, sei lá, com 7. Quando a gente está naquela última etapa, que a gente tem mais ou menos 3, a gente já pede para todos eles fazerem um cadastro no nosso portal de fornecedores. Mesmo que eu só vá selecionar um deles e avisando que eles estão se cadastrando no portal, que isso não nos dá nenhuma obrigação de contratar, você tem um disclaimer bonitinho que pode colocar. Mas aí, com isso, eles já se cadastram no portal de fornecedores, então eu já tenho aquele número, aquele código que vocês não sabem, e quando eles se cadastram no portal, eles já fazem todo o processo de compliance, que é o PDD, eu nunca lembro quais são as 3 letrinhas lá de avaliação de compliance. Para que, quando a gente seleciona a startup, eu já estou com startup cadastrada e avaliação, o que ele precisa preencher de compliance lá feito, e aí a gente já fala com a turma de compliance, avalie os 3 para mim, mesmo que eu só vá contratar agora. Então, isso foi um acordo que foi feito com a área de compliance, que ela avalia essas 3, para a gente ganhar essa celeridade também, tá certo? Então, vocês estão percebendo que a gente vai colocando as coisas em paralelo, e, de acordo com as áreas delas, de, por exemplo, avaliar a questão de compliance de 3 e não de 1, né? Então, a gente fez esses acordos com essas áreas, tá? E com os suprimentos, a gente tem uma prática que é, no dia em que você vai conversar com as startups, eu vou trazer um exemplo lá do MStart. No MStart, a gente tem um período de emissão. Primeiro dia, a gente conversa sobre o escopo, o que vai fazer, o tipo de sucesso, o que a gente quer, o que a gente quer. No segundo dia, com base no escopo que foi definido no dia anterior, a gente define o cronograma. E no terceiro dia, com base em tudo que já foi definido anteriormente, a gente vai conversar sobre o custo da POC. Nesse dia, a gente chama uma pessoa de suprimentos, tanto da célula de contrato, quanto do analista de suprimentos que vai fazer o pedido de compra. Porque aí, ele já entra, ele já coloca quais são as regras dessa marca. O que precisa vir no business case, reparo, né? Tanto no Start quanto aqui no Impact, a gente não recebe uma resposta técnica, depois uma proposta comercial. A gente recebe um business case que tem, isso nós colocamos inclusive no nosso procedimentos, que exerce esse papel de proposta técnica e comercial. Então, a turma de suprimentos já entra nesse último dia que fala, olha, no business case vai ter que estar escrito isso, aquilo outro. Vocês, aí eles já conversam se vai receber com 30 dias ou com 60 dias, ou mediante assinatura, porque muitas vezes é startup e eles não têm capital de giro, né? Então, às vezes, você faz um adiantamento. Então, a gente traz uma pessoa
suprimentos para esse dia da imersão, que é o caso do MSTAT, e aqui para o MIMPACT a gente tenta trazer também uma pessoa de suprimentos quando a gente está fazendo as entrevistas finais, porque aí eles já colocam essas questões. Por exemplo, nesse caso, a gente tinha uma pessoa de suprimentos que era da governança de suprimentos participando da seleção, inclusive, que tinha a ver com o nosso programa de força local. Então, a gente traz a pessoa de suprimentos, porque com isso ela já conhece as pessoas das startups ou dos institutos e tudo, já coloca tudo aquilo que é necessário, e aí fica tudo muito mais rápido, sabe? Então, foi isso que a gente fez aqui no Samar. Neste ciclo do MSTAT, a gente não está sendo um bom exemplo, porque apesar disso tudo, vocês sabem, né, pelas notícias na mídia, nós estamos aí com uma repactuação do processo de reparação, e aí o jurídico está, assim, mesmo para fazer chancela, a gente está tendo que quase que rezar, sei lá, mas o que, para conseguir que eles liberem por conta de tudo que eles estão tendo que descomissionar da Fundação Renova. Então, especificamente esse ciclo, a gente não está sendo um bom exemplo, tá? De conseguir fazer as coisas em tempo recorde. Mas foi isso que a gente conseguiu fazer para ter contratações bastante rápidas. E sim, a gente já teve um recorde entre avisar a startup que ela havia sido selecionada e ter a assinatura do contrato, a gente já conseguiu fazer isso com 15 dias, mas por conta disso tudo, por conta de todas essas etapas em paralelo, sabe? É isso que eu tinha aqui para contar para vocês. Excelente, Alessandra. Muito obrigado pela sua contribuição. Acho que dá um gatilho para a gente poder conversar e trocar sobre experiências aqui. Alessandra, muito obrigado pela disponibilidade. Sei que provavelmente já vai decolar o seu voo. Quem sabe aí numa outra oportunidade a gente marca um outro papo, uma troca um pouco mais aprofundada para a gente trocar as experiências junto contigo, que acho que você tem muito a compartilhar com a gente. Eu fico à vontade, tá, Pedro? Para se precisar trocar uma experiência, conversar com mais vagar, inclusive, de repente, eu chamar alguém de suprimentos para uma conversa one to one, eu estou à disposição. Aí ele já sabe, já preparou algumas vezes outras mineradoras que querem conversar com a gente, vocês fiquem à vontade, tá? Eu vou pedir aí para sair, me peço desculpas por ter falado tão rapidamente. Obrigada, Nada, Alessandra, Alessandra. foi recente. Obrigado. Um Boa abraço, viagem. pessoal. Obrigada, tchau, tchau. Pessoal, agora então a gente vai dar início com a conversa com a Carol. Vou pedir licença para vocês para compartilhar a tela. Carol, você quer compartilhar de uma vez? Eu acho que já fica mais fácil. Pode ser. Já fica contigo. Você compartilha desde o início só para eu dar uma Deixa eu- recontextualizada com todos. Tá bem, deixa eu só dar uma olhadinha se eu tô no arquivo certo. Foi certinho aqui. Foi? Boa. Foi. Pode passar, por favor. Pessoal, só para recontextualizar e lembrar aqueles que às vezes estão tendo o primeiro contato agora, esse workshop ele faz parte do M-Impact, que é o programa do Mining Hub executado aqui por nós do Quintessa. Estamos aqui, Pedro, Luana e Carol, representando hoje para mediar esse workshop com vocês, que é o programa onde a gente olha para a inovação social. Então, da porta para fora das mineradoras, com esses stakeholders, que são as comunidades, atores políticos, públicos, com os quais vocês têm grande relação. Então, como a gente pensa também em inovação para esse relacionamento com o território, de modo que a gente possa pensar em soluções mais eficientes financeiramente, que gerem maior impacto para o território e de maneira mais escalável. Passa, por favor, Carol. Além disso, para quem quiser conhecer um pouco mais também sobre o programa, a gente encerrou em fevereiro o nosso ciclo 2, então estamos aqui já no ciclo 3, iniciando e a prontidão aí para o próximo ciclo, o ciclo 4, já com vários mineradores interessados em implementarem pilotos. Então, caso vocês também tenham interesse, já tenham desafios, fiquem à vontade para nos chamar para conversar, e a gente já vai passando para vocês também sobre os próximos passos, o que vocês podem aguardar. Mas querendo conhecer um pouco mais sobre as experiências que a gente tem, temos aí o ciclo 2. A gente publicou o e-book recentemente, então está já no site do Mining Hub, nas redes sociais. Depois a gente pode mandar o link aqui também no chat, para que vocês conheçam um pouco mais na qualidade os pilotos que a gente executou, junto com a ArcelorMittal, com Vale, com a Samarco, com a MRN e com a Bemisa. Nesse ciclo já estamos com novas mineradoras, IP Mineração, Alcoa, Anglo American, Vale Base Metals, Samarco continua com a gente,
para que vocês possam conhecer essas experiências e, fazendo sentido, replicarem também nos territórios de vocês. Pode passar, por favor, Carol? Pode pular isso também. Esse workshop, ele é o quarto, como Elias trouxe inicialmente, então a gente já conversou sobre promoção de soluções inovadoras, com a própria Carol, que vem trazer aqui para a gente também sobre essas boas práticas hoje. Conversamos também sobre como a gente iniciar por meio de projetos pilotos, a partir de um diagnóstico onde a gente entende que os desafios do território são sistêmicos. Então, como a gente pode pensar em projetos pilotos para resolver problemas que são gigantes, que às vezes, quando a gente está falando de saúde, vai interferir em educação, em geração de renda, em saneamento básico, como priorizar e iniciar para a gente poder ter maiores evidências no território, para a gente pensar em projetos mais estruturantes. Conversamos sobre implementação de piloto em conjunto no mesmo território, principalmente para casos onde empresas compartilham territórios, sejam com outras mineradoras, sejam com outras indústrias, como que a gente pode fortalecer essas parcerias de boas práticas de governança para alavancar projetos estruturantes. E hoje, para que a gente possa destravar isso internamente, a ideia é que a gente converse sobre essas governanças, principalmente na contratação e também na implementação de projetos pilotos. Como que a gente pode entender melhores cláusulas para a contratação de startups, como a Alessandra já trouxe. Talvez elas não tenham fluxo de caixa. Como que a gente consegue pensar em prazos de pagamento que consigam entender essas necessidades específicas desses parceiros que estamos contratando? Como que a gente garante que a gente consiga ter uma contratação mais ágil e não necessariamente demore, às vezes, 3, 4 meses para contratar um projeto que vai ser implementado em 3, 4 meses? Como que a gente ganha celeridade para ter essas evidências para depois pensar em contratos maiores no momento de escala? E, depois de hoje, a gente vai conversar também sobre como realizar esse acompanhamento. Então, vamos contar um pouco para vocês sobre ferramentas que a gente utiliza dentro do monitoramento de pilotos, quais competências necessárias para PMOs, que às vezes são áreas que vão monitorar e acompanhar pela primeira vez a gestão de um projeto de inovação. Então, o que a gente precisa ter em mente quando a gente faz esse acompanhamento, para que a gente possa garantir bons reportes internos, bons resultados dentro do tempo mais curto que a gente tem. Bom, Carol, eu vou passar para você já ir puxando a nossa conversa. Pode passar, por favor. E a ideia hoje, o macro tema para a gente conversar, pessoal, é governança, contratar e implementar pilotos. A Carol vai falar principalmente sobre boas práticas de fast track, ela vai contar para vocês um pouco o que vem a ser esse termo, como a gente trabalha em cima disso. Ela é especialista em produto e tecnologia aqui no Quintessa, com muitos anos aí já em consultoria, dentro de empresas. Vou deixar ela se apresentar um pouco melhor. Mas obrigado por ter topado estar aqui com a gente de novo, Carol. A ideia é que a gente faça uma conversa bem rica, pessoal. Então, fiquem à vontade para interagir, trocando experiências, que o momento aqui foi feito para vocês. Carol, muito obrigado. Obrigada, pessoal, pelo convite. É um prazer estar aqui de novo com o time do Mining Hub e o programa Demo Impact. Eu sou especialista em tecnologia e produto aqui no time do Quintessa. Tenho um background em engenharia, inovação e empreendedorismo. E a ideia, então, como o Pedro comentou, é que a nossa dinâmica hoje seja bem participativa. Fiquem à vontade para abrir o microfone durante a apresentação, para trazer um exemplo, algo que vocês já viram, uma dúvida, um termo específico que vocês queiram puxar aqui para a roda, tá bem? Olhando para nossa agenda de hoje, a ideia é que a gente fale sobre esse fast track de inovação, que nada significa, né? Nada mais significa do que esse termo de um atalho. Quais são os possíveis caminhos mais curtos que a gente pode tomar para desburocratizar suprimentos e compras quando a gente está falando de trazer uma inovação para dentro da empresa, trazer um piloto, uma POC para ser rodada. E a gente vai dividir esse nosso momento aqui conjunto em duas etapas. As primeiras falas ali que a Ale do time dessa Marco trouxe foram ótimas, porque vocês vão ver elas pingando aqui na parte teórica que eu vou trazer em cada um desses pontos. E a ideia do momento dinâmico é essa, né? A gente ter um espaço de troca no final dessa apresentação, mas também se vocês quiserem ir entrando nessa roda de conversa durante, fiquem à vontade. A gente vai passar por 4 principais pontos aqui nessa pílula teórica. Vamos relembrar o que é Open Innovation na prática, o que trazer uma inovação, né, para o dia a dia da grande empresa serve, como pode nos ajudar, porque a gente está de olho, né, nesse fast track, nesse atalho burocrático, porque a gente está tendo tanto cuidado assim, como isso pode nos ajudar a rodar esses pilotos de inovação.
Depois a gente vai passar sobre o porquê o processo tradicional é um obstáculo para a gente trazer inovação para dentro da grande empresa. Boas dicas de como criar esse fast track interno, olhando para jurídico, compliance e suprimentos ou compras. E por último, eu vou comentar com vocês 2 grandes cases de empresas que o Quintessa é parceiro, que a gente roda projetos, e eles têm modelos de fast track, né? Modelos bem dinâmicos de contratação de startups e pilotos, e que funciona já há alguns anos, para a gente ter como benchmarking aqui para esse nosso assunto. Beleza? Podemos seguir? Simbora, então, gente. Lá, algumas semanas atrás, né? Acho que foi lá no primeiro ou segundo workshop que a gente teve aqui na trilha, eu comentei bastante sobre o que era Open Innovation, qual era a diferença dela para uma inovação tradicional, mas eu resolvi trazer aqui como um lembrete mesmo para a gente pensar por que é importante e a que serve a gente deixar, entre aspas, né, a vida mais fácil ali da startup nesse momento de contratação pela grande empresa. Open Innovation nada mais é do que essa estratégia de a gente trazer de fora e incorporar soluções, espaços criativos, tecnologias para dentro da grande empresa. E no intuito de resolver problemas internos, acelerar a inovação, catalisar o que precisa ser resolvido ali num custo reduzido de desenvolvimento. Então, em vez da gente criar a roda com o time interno, a gente busca boas cabeças fora da empresa, que são essas startups que já têm uma tecnologia pronta para rodar, para trazer isso para dentro de uma forma mais rápida. Na mineração aqui, né, puxando para o nicho do qual a gente está falando, isso pode significar testar um produto novo, um serviço novo, uma tecnologia nova ou até uma solução ambiental e social vinculada com os territórios que vem dessa startup, sem esperar um processo interno longo de um P&D ou de um time de inovação ter que pensar, ter que inventar essa roda do zero, igual eu comentei. A tecnologia, o know-how, o saber fazer, já vem prontinho, já vem maduro da startup. E um dado bacana é que, segundo a McKinsey, uma das principais empresas de consultoria estratégica do mundo, as empresas, as grandes empresas, né, aqui como todo mundo que está na sala, grandes empresas de mineração, que adotam Open Innovation, ou seja, esse modelo de fazer inovação onde a gente traz de fora startups, traz de fora o piloto, ele dá 60% mais chance da gente lançar um novo produto ou da gente melhorar o modelo interno de processos que a gente já tem. Então, quem busca, né, essas soluções de fora, rodar esses pilotos de fora com parceria com startups, tem 60% mais chance de fazer esse projeto dar certo, de fazer essa iniciativa dar certo. E mostrando aqui num funil, até para a gente visualizar, né, num frame mesmo, qual que é a diferença de inovação pela inovação, fazer inovação no modelo mais tradicional da coisa, vamos dizer assim, para o modelo mais, uma forma mais catalisadora da coisa, que é o Open Innovation, que a gente trabalha aqui no M-Impact. Fazer inovação no modelo fechado, que a gente fala, né, que diferencia o aberto para o fechado, no modelo fechado e tradicional, um modelo mais antigo de se fazer inovação, a gente geralmente tem esse funil. Imaginem que o funil, as bordas do funil são os limites da corporação. O que significa que todas as ideias, elas nascem dentro de pessoas, né, que já estão sentadas dentro dessa cadeira da corporação. Elas são filtradas ali por um time de inovação e elas saem como boas ideias, né, uma ou duas ideias que saem aqui para ser testadas, elas foram geradas e construídas dentro da corporação. E hoje em dia, no presente, o que a gente busca fazer com inovação aberta, que é a proposta do que o Mining Hub traz, que o M-Impact traz aqui para a gente, é que a gente catalise esse modelo de funil. Então, podem observar a diferença desse funil primário aqui para o secundário. Aqui as bordas são muito delimitadas, né, desse nosso funil. Aqui nesse segundo funil, quando a gente fala de Open Innovation, essas bordas já são mais fragmentadas, ou seja, tem comunicação com o meio externo. As ideias são geradas, podem ser geradas, né, de dentro da empresa,
mas a gente captura ideias que estão de fora da empresa, tecnologia externa, uma alternativa de solução externa, essas bolinhas aqui representadas, né, pelo laranjinha, e elas entram para dentro da empresa. Então, esses pilotinhos aqui que a gente roda com o time do Mining Hub, ele entra para dentro da empresa, catalisando o que a gente pode gerar de novas soluções, novos processos, novas tecnologias. Então, a ideia do Open Innovation trabalhar é que a gente faça que esse funil, o fluxo que passa dentro desse funil, ele seja mais ágil e mais rico. Então, aí que está a importância de a gente fazer inovação com agentes externos de fora, que são essas startups, e não só no modelo tradicional, num modelo mais dinossauro, vamos dizer assim, né? Como antigamente as empresas faziam. A ideia dessa proposta de catalisar vem muito clicado a proposta de que todo o Mining Hub gera aqui, né? Nessas nossas conexões. Então, estamos falando aqui e vamos descrever esse fast track dentro desse modelo de Open Innovation. E, opa, deixa eu puxar aqui. Vocês estão vendo minha tela certinho, né? Só dá um joinha aí na tela para mim, se sim. Estamos sim. Então, beleza. E por que esse processo tradicional de contratação que a gente faz, né, para todo e qualquer fornecedor aí das grandes mineradoras, porque ele não cabe quando a gente está falando de startups, quando a gente está falando desse modelo de inovação que a gente vai buscar essas pecinhas de fora para trazer para a grande empresa. Porque o modelo tradicional de contratação é um obstáculo. Bom, basicamente porque o tipo de fornecedor que a gente está tratando é de uma natureza muito distinta. O fornecedor que a gente tem, por exemplo, para trazer algum maquinário, para ajudar a gente a reconstruir alguma pavimentação, é de uma natureza, de uma espécie, é um bicho diferente desse da startup. As startups, geralmente, isso foi até um comentário que a Lê trouxe, e vale lembrar qual é a natureza, né, de que bicho é esse, a startup. As startups, elas geralmente não têm um caixa, um balanço de caixa que consiga aguentar o ciclo médio do que é o pagamento de uma grande empresa, que geralmente estamos falando aí, né, entre 90, 120 até 180 dias. E elas também não conseguem, por ter ainda pouco tempo de rodagem, né, ainda estarem nesse espírito de nova empresa, elas não conseguem cumprir algumas obrigações que o fornecedor tradicional nosso consegue cumprir. Então, algumas obrigações de compliance exigida para esses grandes outros fornecedores. Exemplos: capital social mínimo, algumas ISOs muito específicas, seguros, histórico fiscal muito robusto. E as grandes empresas, né, falando aqui da gente, grandes mineradoras, óbvio que o processo ali do compliance e do jurídico, o que ele mais está habituado a tratar é com esse modelo de compra de fornecedores maiores. Esse modelo de compra que olha para a escala, que olha muito para risco reputacional também. E eles estão certo nessa tarefa que eles estão fazendo, né? Ser hiper cuidadosos com essas contratações que estão sendo feitas. Mas aqui para a gente, vamos precisar criar um caminho paralelo, né? Como se fosse um tobogã paralelo que chega mais rápido até o final desse contrato para quando a gente fala de startups. Os times, né, de compliance, de jurídico, eles geralmente não enxergam inovação como algo urgente. Então, até lá na fila do que tem que ser resolvido, às vezes as startups vão ficando para trás desses trâmites. Diferente da gente aqui, né? Um time de inovação, um time de responsabilidade social, ambiental, que está olhando para trazer essas novas inovações, a gente vê isso como algo muito mais urgente. E um dado relevante, bacana da gente ver aqui, é que grandíssima parte, então quase 80% das startups que tentam fazer essa conexão de Open Innovation, solução de fora, entrando para dentro da grande empresa, quase 80% das startups desistem de vender sua tecnologia, sua boa ideia, seu bom produto para uma grande empresa depois de uma primeira tentativa falha, né? Uma primeira tentativa que foi muito burocrática, com prazos muito longos. Então, isso geralmente acontece. E ainda nessa pergunta, né, o porquê o processo precisa ser diferente para as startups?
voltando a explicar que bicho diferente é essa startup, né, frente a outros fornecedores tradicionais que a gente tem, os ciclos de caixa das startups, geralmente eles rodam de 6 a 12 meses, que é o tempo de runaway, que a gente chama, né? E se o nosso processo tradicional ali do jurídico compliance em suprimentos, ele demora na média de 3, 5, 6 meses para acontecer, essa pode ser a diferença entre a vida e a morte da startup. E na prática, né, trazendo como um exemplo, se a gente for rodar um pilotinho aí com uma startup que tem um valor de 100 mil reais e a startup tiver que entregar, começar a fazer entrega, né, começar a rodar esse piloto antes de receber, ela tem que aguardar 90, 120, 150, 180 dias para receber esse pagamento, ela vai ter que desembolsar, né, ou seja, tirar do bolso dela antes de começar o projeto cerca de uns 150 mil de capital de giro. Isso eu já estou considerando, né, desses sempre 150, imposto, custo de entrega, margem que vai estar envolvido aí nesse piloto. E poucas startups têm esse fôlego, né, para desembolsar esse volume, dado que esse caixa que elas têm para queimar é mais curto do que os fornecedores tradicionais. Então, menos de 30% de todas as startups do mundo tem esse caixa de mais de 6 meses disponível, segundo o dado da Ace Cortex, que traz para a gente. E aí vocês podem estar se perguntando, Carol, de que isso importa, né? Poxa, se as startups não têm um caixa ali, se elas não estão bem estruturadas financeiramente, o que eu tenho a ver com isso? Eu aqui como grande empresa, eu como mineradora que quero contratar esse piloto. Bom, basicamente, se a startup não sobrevive, o que acontece é que a gente perde a chance de testar uma solução que está pronta, uma solução que é inovadora e uma solução que tem potencial de catalisar e melhorar nossos processos e projetos aqui dentro da mineradora. Então, a gente não colaborar também, né, com esse movimento de uma contratação mais rápida, entendendo que a startup é um bicho diferente, se a gente não colabora com essa contratação mais rápida, a gente perde a oportunidade, o pássaro voa da nossa mão, de conseguir clicar essa solução super inteligente e pronta já no nosso ciclo de dia a dia. E aí eu vou abrir aqui para o Pedro me complementando nas falas. Boa, Carol. Achei muito legal isso que você trouxe, porque é uma realidade que a gente vê muito, seja aqui no Impact, seja dentro de outros programas que a gente toca. E aqui no Impact, por exemplo, a gente tem muito esse perfil de startups, mas a gente usa um conceito um pouco mais elástico também, que engloba negócios de impacto no geral. E esses negócios de impacto, eles são soluções que funcionam na lógica de mercado, mas que entregam o seu propósito máximo é resolver desafios sociais e ambientais, seja de água, diversidade, geração de renda, educação, saúde. E no último ciclo mesmo, a gente identificou uma boa prática que a gente utiliza, que é para fazer esse adiantamento do recurso. Muitas das vezes, como você está trazendo, né, os prazos delas vão inviabilizando, seja na manutenção da própria startup, que seria o risco fundamental ali, o pior risco dela encerrar suas operações e não conseguir implementar a solução, ou seja mesmo para garantir que dentro do prazo contratado ela entregue aquilo que está sendo disposto. E as mineradoras normalmente utilizam o formato de pagamento por meio de boletins de medição. Então, exige já a comprovação de uma entrega para poder fazer o repasse. E a gente ficou batendo muito nessa tecla de entender, mesmo mineradoras que não têm essa política interna já de fazer um repasse adiantado, porque algumas já conseguiram, por exemplo, trabalhando com a MRN, eles conseguiram adiantar 50% do contrato logo após a assinatura, em 15 dias após a assinatura, o que já trouxe um fôlego para a startup pudesse ter os custos logísticos, de locomoção, de ir a campo, para implementar e realizar o diagnóstico. No caso do projeto deles, era de infraestrutura de água, então exigia essa ida a campo para poder fazer o levantamento. Mas algumas outras não tinham já previsto políticas, normativas internas e fluxos para fazer esse adiantamento. Então, o que a gente fez, e é uma prática interessante, é garantir que a primeira medição vai ser o planejamento detalhado do projeto a ser executado, com cronogramas, com indicadores, com metas. Então, esse plano de trabalho esmiuçado, que vai além do projeto executivo que a gente tem em macrolinhas, qual que é o escopo contratado, a gente já consegue garantir essa contratação mais rápida em um repasse de recurso adiantado,
às vezes que vai exigir ali uma ida a campo, às vezes vai precisar de uma alocação de time externo. Então, algumas startups e outras organizações, elas funcionam numa lógica de contratação de consultores, times específicos por projeto. E ela vai necessitar aquele recurso para poder fazer o pagamento de pessoal ou para arcar com custos logísticos de locomoção para ir a campo. Então, uma boa prática que a gente já identificou para a gente poder garantir isso, mesmo que a gente não tenha fluxos internos, é utilizar essa medição. Um plano de ação mais detalhado, o time de jurídicos consegue ter uma garantia para apresentar isso e já consegue realizar o pagamento ali dentro de um prazo mais hábil, sem exigir que eles consigam apresentar algum resultado, sendo que eles dependem desse recurso para iniciar as operações. Então, uma boa prática interessante que a gente consegue mitigar mesmo que não existam políticas, normativas e fluxos internos que garantam essa antecipação dos recursos. Perfeito o seu comentário, Pedro. E eu acho que você até já trouxe de uma forma ótima a costura e o spoiler de próximos slides que vem por aqui. A gente vai falar de como casar esse modelo de pagamento que você trouxe, que é super importante e tem a ver com a gente deixar alguns gatilhos, né, de entregas pré-desenhado para conseguir sair esse pagamento de uma forma segura também, né? Ela está segura para o lado da mineradora, essa contratação. Perfeito seu comentário. Gente, se mais alguém quiser trazer uma fala, um exemplo, fiquem à vontade, tá bom? Eu vou seguindo aqui e vão levantando a mão que eu consegui enxergar aqui do lado da minha telinha. Boa. Mas então a gente já entendeu, né, o que é Open Innovation, por que a gente rodar esses pilotos trazendo inovação de fora catalisa as melhorias de processos e produtos que a gente quer fazer dentro da grande empresa. Porque a startup, que é quem traz esse agente externo, né, que traz essa inovação de fora, ela é um bicho diferente dos fornecedores tradicionais que a gente compra. E porque para a gente importa sim ajudar que o fluxo seja mais facilitado para essa startup. Porque senão a startup não sobrevive e esse pássaro, né, essa solução pronta inovadora, ele voa da nossa mão. A gente perde a boa chance de testar de uma forma rápida e barata como catalisar nossos projetos, nossos processos e trazer a melhoria para dentro da empresa. Beleza. Seguindo aqui o jogo, gente. Opa. Não passou minha tela, não, mas Ainda não. acho que deu uma travada. Um segundo. Foi, né? Agora sim. Obrigada. Seguindo aqui o jogo, vamos começar a mergulhar, então, beleza, entendemos a importância, como é que na prática eu vou criar um processo de fast track, né? Um atalho, um tobogã de contratação mais rápido e mais prático para esses pilotos que eu quero rodar para contratar, para ter esses negócios de impacto, igual o Pedro falou, né? Pode ser uma startup, uma instituição específica. E que, ao mesmo tempo que eu estou facilitando esse tobogã, esse fast track, esse atalho, eu também estou trazendo a mínima segurança que o meu jurídico, o meu compliance e o meu setor de compras ali, ou suprimentos, precisa. E aqui vale passar um grifa-texto aqui nessa parte, gente. A ideia de trazer o fast track para essa contratação de pilotos não significa que a gente acabou a mitigação de risco e o cuidado que o compliance jurídico e suprimentos antes tinha. Não, muito pelo contrário. Olhar para a reputação, olhar para a mitigação de risco ainda continua sendo algo muito importante. A gente só não vai chegar num lugar exaustivo de fazer isso, como às vezes a gente chega com um fornecedor mais estável, do que quando a gente roda pilotos aqui. Porque até na prática a gente nem sabe se esse piloto vai vingar e vai continuar com a gente. Então, bora lá para falar de como construir esse fast track. Eu vou trazer aqui para vocês 5 dicas de ouro para se fazer esse fast track de contratação de inovações. E aqui, a gente, como time do Quintessa, tem uma experiência muito vasta, né? Mais de 15 anos aí trabalhando com esse modelo de inovação, de olhar para a inovação que traz de fora soluções para dentro da grande empresa, então olhar para a Open Innovation como um processo. E a gente já navegou por diversos
setores diferentes de empresas. Então, por mineração, por setor de empresas de alimentícios, por óleo e gás, por construção e tantos outros. Então, aqui, essas 5 dicas que eu vou trazer para vocês, elas se aplicam a todos esses setores de empresas mais tradicionais, de grandes empresas, e foi uma boa miscelânea que a gente pegou para construir essas dicas de ouro, vendo quais são os principais 5 passos para se ter esse fast track construído. Bora lá, então. O primeiro passo que a gente vai conversar sobre, e eu vou mergulhar em cada um desses pininhos que estão em vermelho na tela, é a criação de uma categoria especial no sistema de suprimentos. Então, como a gente vai criar essa categoria de compras vinculado a soluções de impacto, soluções inovadoras e startups. O segundo PIN, sobre como a gente desenha modelos jurídicos padronizados. A Lê deu uma palhinha para a gente ali no começo do workshop sobre isso, como ela já tinha esses modelos pré-escritos e validados com o jurídico, então na hora de entrar o piloto era muito mais prático e rápido. Terceiro PIN, como a gente cuida de fluxo de orçamento pré-aprovado. A gente define limites, tetos por gestores que vão aprovar, tetos na linha do tempo de orçamento pré-aprovado. Quarto PIN, sobre como a gente cria um comitê ágil de aprovação. Então, um comitê que vai estar coladinho ali com o jurídico compliance e setor de compras para facilitar a aprovação e tirar todas as dúvidas que eles eventualmente tenham. E quinto, como é que a gente encaminha o pós-piloto? A ideia de ter um fast track é justamente para a gente ir mais rápido nesse modelo de piloto. Mas e se eventualmente essa startup esse piloto é algo que dá tão certo que a gente quer clicar ele para dentro da mineradora e escalar ele lá dentro, né? Para escalar a operação para outros territórios ou para mais espaços. Como é que a gente faz esse encaminhamento do contrato ali no pós-piloto que tem uma carinha de escala? Então, a gente vai falar sobre esse ponto também ali no quinto PIN. Beleza até aqui, gente? Alguma dúvida? Vou continuar então. Me interrompam se tiver. Bora mergulhar em cada um desses PINs. E time do Quinterça também, fique à vontade se quiserem me complementar com outras experiências que vocês também já viveram em projetos e modelos de contratação. Indo para esse primeiro PIN de criar uma categoria especial no sistema de suprimentos. Todas essas dicas que eu estou trazendo, e em especial essa dica 1, a ideia é que a gente a faça antes de estar a seletiva dos pilotos acontecendo aqui em Mining Hub. A ideia é que a gente já comece isso antes de saber quais são as startups que a gente tem, para que esse processo esteja pré-pronto quando a gente quiser clicar uma startup junto com a gente. A ideia é que a gente tenha uma categoria ali dentro do sistema, seja o SAP ou qualquer outro de suprimentos, de fornecedor de inovação em piloto controlado. O que significa isso? Significa um cadastro simplificado que vai dispensar algumas caixas de documentos que são necessárias para você completar um cadastro dentro desses grandes sistemas, assim como o SAP. Ele dispensa alguns documentos que as startups eventualmente não tenham, um balanço auditado, uma ISO muito específica. E ele também traz limites de contratação para esse grupo. Por exemplo, dentro dessa nova categoria, né, de fornecedor de inovação em piloto contratado, dá para a gente estabelecer tetos de preços de contrato, como, por exemplo, a somatória desses contratos não bater o teto de 1 milhão por ano, o teto desses pilotos rodando de 1 milhão por ano, ou 2, eu não sei, né, qual for o apetite à inovação que a empresa tenha. Esse é o nosso primeiro ponto. Criar essa categoria junto com o time de suprimentos e elencar quais são os documentos oficiais que a gente precisa, que é diferente de um cadastro tradicional que já está embutido ali no SAP. Segunda dica, sobre os modelos jurídicos e padronizados.
o time de jurídico e compliance, né, das nossas grandes empresas, tudo que eles querem é que a gente consiga, via esses contratos, via esses documentos, garantir e minimizar o máximo de risco possível. E aqui a gente tem que, em querendo trazer uma solução inovadora para dentro, a gente tem que minimamente puxar essa segurança com eles, mostrar que há esse caminho de segurança. Então, um contrato com um piloto, importante que ele tenha a tag de duração máxima pré-estabelecida. Aqui eu coloquei como um exemplo de 6 meses, tá? Sei que podem ter pilotos que duram 8, 10 meses. Cláusulas de não exclusividade e de cessão limitada de propriedade intelectual. E um NDA, uma ciência do código de conduta e um questionário de due diligence que já vem embutidos nesse contratinho. Então, primeiro passo, a primeira dica que eu dei para vocês, a gente criar dentro do sistema de cadastro de fornecedor, seja qual outro, essa categoria das soluções inovadoras que rodam com pilotos de prazo determinado. A segunda, esse modelo jurídico que já é um contratinho à minuta, pré-feita, com tempo de duração muito bem sinalizado, cláusula de não exclusividade e propriedade sinalizadas, e também esses documentos tradicionais. E aqui vale o ponto de dizer que esse questionário, o NDA, o Código de Conduta, o questionário de diligência, são todos documentos muito padrões que o jurídico já conhece e geralmente coloca nos contratos, mas aqui é que eles não venham separados, né, do contrato tradicional, como geralmente é com o fornecedor grande. Ele já venha embutido nessa minuta menorzinha, nessa minuta enxuta, que é para os contratos de startup. Pedro. Carol, eu queria complementar aqui, porque acho que quando a gente olha para esse universo de inovação, existem diferentes formatos que o piloto pode ter. Seja numa cara um pouco mais prova de conceito, seja um piloto, propriamente dito. Então, não necessariamente todo projeto de inovação, ele vai gerar necessariamente um novo produto junto com a mineradora. Muitas vezes, quando a gente olha, por exemplo, os modelos do M-Start, a gente vai ter ali, às vezes, um desenvolvimento de uma nova tecnologia, que vai ser desenvolvida em conjunto startup mineradora. Então, existem alguns contratos que vão fazer mais sentido para o time de jurídico serem destinados numa lógica de parceria, porque às vezes vai ter uma carinha mais de joint venture, que é um contrato onde vai se desenvolver uma nova tecnologia ali em parceria. E aí a gente precisa entender até onde vai essa distribuição de propriedade intelectual entre as partes envolvidas. Outras minutas, por exemplo, e outros projetos, eles podem ter uma carinha mais de prestação de serviço, onde eu quero testar como essa tecnologia vai se comportar dentro da minha operação interna, dentro do território, e aí não faz sentido necessariamente um contrato de parceria, porque não vai ter o desenvolvimento, às vezes, de algo totalmente novo. Talvez o que tenha sejam ajustes mínimos da tecnologia, daquele produto que está sendo testado, para fazer sentido ali dentro da operação. Então, as cláusulas de propriedade intelectual é um ponto que normalmente a gente conversa muito nesse momento de contratação, porque ele também vai impactar no escopo que está sendo contratado, no formato, qual que vai ser o resultado final daquele projeto piloto que está sendo implementado. Então, talvez existirem diferentes minutas, que é, por exemplo, uma coisa que a gente tem aqui dentro do Impact. A gente tem uma minuta de contrato de parceria, caso o jurídico entenda que esse é o melhor caminho. Temos uma minuta de contrato de prestação de serviço, caso o projeto também tenha um pouco mais desse rosto. E isso vai impactando muito nessas cláusulas que a gente traz. E, além disso, um outro documento também que a gente sempre acrescenta e que é interessante, principalmente para o setor, é um protocolo de anticorrupção, antitrust, que já vem também anexado para trazer ainda mais segurança. Então, como a gente está falando aqui, a gente não perde a segurança de forma alguma, mas a gente entende essa segurança em cima de parâmetros que aquele parceiro consegue trazer. Que a startup, no momento onde ela se encontra, ela consiga passar para a gente estar trazendo. E não vai ser a segurança que tradicionalmente a gente busca com fornecedores tradicionais, que na nossa rotina operacional a gente busca. Porque aqui também a gente está falando de um projeto de inovação, e seria contraditório a gente buscar uma segurança integral falando de inovação, onde a gente vai ter ali determinados riscos controlados que a gente vai assumir para o projeto. Então, esse documento que a gente também já traz desse protocolo antitrust, que para todas as associadas aqui do Mining Hub já é algo assinado assim que fazem a associação, também traz um pouco mais essa segurança quando a gente pensa em compartilhamento das informações
em parcerias, principalmente por estarmos falando de um hub setorial, onde a pauta também de concorrência, a gente precisa ter esse tato quando a gente conversa. Então, só reforçando que o que a Carol está trazendo aqui, a gente pode expandir isso. Ela está trazendo aqui, né, em linhas gerais, mas talvez várias minutas contratuais de diferentes formatos de contrato, outros documentos que também façam sentido a serem complementados, dada a política interna e as exigências do time de jurídico. Então, trazendo um pouco aqui dessa palpabilidade do que a gente tem usado aqui em MineHub, que também tem destravado um pouco esses gargalos. Perfeito, ter esses modelinhos, né? Até no plural aqui, modelos jurídicos padronizados para tipos de projetos diferentes é ótimo. E acho que o grande mindset que fica aqui nessa dica 2 é o modelo já está pré-feito, pré-padronizado, anexado com os documentos que são necessários dentro do próprio contrato, e que ele tem uma cara muito mais enxuta dos documentos que são obrigatórios, que a gente tem que ter, e dos que são possíveis a gente tirar, a gente fazer essa sessão, né? Tirar. Muito bem. Bora para a dica 3, então, pessoal. Aqui da nossa construção de fast track enxuto e com segurança. A dica 3 vem ao encontro do fluxo orçamentário pré-aprovado. O que a gente pode fazer nessa construção, né? Criamos a categoria dentro do sistema de compras, garantimos que a gente tem minutas pré-aprovadas com os jurídicos, com o jurídico para essas contratações de startups, negócios de impacto, soluções inovadoras. E o fluxo orçamentário pré-aprovado significa a criação de uma rubrica orçamentária de inovação, que dê mais autonomia para o próprio gestor que está cuidando de trazer essas inovações de fora para dentro, tomar essa decisão, sem que ela tenha que entrar no funil inteiro lá do setor de suprimentos. E aqui, óbvio, essa rubrica orçamentária não vai ser aberta infinitamente, né? Ela ter um teto. Exemplo, cada gestor, cada pessoa que olha para a inovação, seja essa pessoa de qual área for, da parte social, ambiental, da parte de inovação mesmo, ela ter, por exemplo, uma rubrica orçamentária de 300 mil por semestre, que já está pré-aprovada. Então, se ela quiser trazer nesse semestre um piloto que bata até 300 mil, ou 2 de 150, por exemplo, ou 3 de 100, ela já tem isso pré-aprovado e não precisa passar por dentro de suprimentos. Isso corta uma parte do caminho de suprimentos e vai direto para o jurídico para olhar contrato e assinaturas. Tem a opção também do pagamento antecipado, que tem muito a ver com o que a Lê trouxe, o Pedro trouxe isso para a gente também. Nos casos de empresas que estão mais preparadas, né, que já tem esse fast track pronto e preparadas para fazer Open Innovation, que a gente consiga ser mais flexível no modelo de pagamento. Muitas delas fazem um split de 50-50 ou algum pagamento faseado, mas que não aconteça só depois da entrega, né, ou depois do início do projeto, e cada parte desse pagamento a ser feito, seja 50-50 ou dividido em 30-30-30, ele tenha como gatilho entregas desse piloto, que foi o que até o Pedro comentou, né? Muito comum aqui no setor da mineração, cada uma das entregas que são feitas, né, mediante a entrega, destrava um pagamento, mas que ele seja quebrado em uma velocidade mais rápida, para que a startup consiga colocar isso no fluxo de caixa dela e não morra no meio do caminho. E isso leva a gente para a quarta dica. Carol, posso só Oi. complementar um ponto que você trouxe aqui? Que Claro. conecta com esse último ponto que você trouxe. É importante também que a gente entenda aqui que o projeto piloto, talvez ele não tenha garantia ainda do resultado final esperado. A ideia da gente mensurar indicadores ao longo do projeto piloto é entender onde está funcionando, o que está funcionando, e também levantar aprendizados, que eu acho que é o principal ganho aqui desses projetos que a gente implementa. Então é importante que essas medições também elas não estejam presas a resultados específicos. Muitas das vezes o que a gente utiliza são, às vezes, relatórios de reporte. Então, às vezes, tem esse plano inicial, como eu comentei, o plano de ação esmiuçado, totalmente detalhado no primeiro momento, um reporte intermediário que vai apresentar os resultados já obtidos até ali e também apresentando um pouco dos aprendizados que foram obtidos, e um reporte final. Não necessariamente numa lógica de apresentar o resultado concreto do resultado, do indicador impactado, por assim dizer.
Então, é importante que a gente entenda aqui que é uma contratação de meio da entrega, da execução de determinadas atividades e não necessariamente de um resultado final que precisa necessariamente ser obtido para que esse recurso ele seja entregue. Então, é importante também que essas medições elas sejam pensadas e adaptadas para esse contexto, levantando também esses aprendizados, que é o principal ganho que a gente vai ter de diferente aqui. Não fornecedor tradicional, que às vezes vai entregar prego, que vai entregar algum material palpável, que a gente vai conseguir ter isso enquanto medição ou emitir a nota fiscal para fazer o pagamento. Existe algum outro tipo de reporte que pode fazer mais sentido. E esses relatórios, esses reportes ali, pelo menos um intermediário e um final, tem sido um formato que tem funcionado muito bem e que consegue garantir para o time de suprimentos, para o time financeiro, poder garantir esse repasse, que é, às vezes, uma insegurança que a própria startup vai ter no processo de contratação. Poxa, mas se eu não conseguir atingir esses objetivos, conseguir atingir esse resultado que está sendo esperado, será que eu não vou receber? Já vou ter alocado time, já vou ter despendido recursos. Então, é importante que a gente também tenha esse tato quando a gente vai estabelecer quais são as medições, para a gente poder ter uma garantia de algo que a startup consiga verdadeiramente entregar, mesmo nesse contexto de inovação. Perfeito. Isso é muito importante, esse viés que o Pedro está comentando, gente, sobre a mentalidade inovadora da empresa, né? Se a gente está disposto a trazer inovação para dentro de casa, seja ela de um lugar de open innovation ou closed innovation, olhando, né, para se está sendo só gerado dentro de casa ou trazendo soluções de fora de casa, a gente ter essa mentalidade do teste de hipóteses é muito importante. O teste de hipótese, a saída de um piloto não dar certo, não significa uma saída ruim. Na verdade, significa uma saída boa. A gente testou que isso não dá certo numa escala pequenininha, numa escala barata e numa escala rápida. Então, a gente já sabe que esse é um caminho de não se ir e conseguiu testar isso de uma forma muito catalisada. Então, a cabeça dessa pessoa que está olhando para a inovação, né? Esse gestor de inovação, esse gestor pode ser um gestor que olha para a parte social, ambiental, mas que está se colocando ali num chapéu de inovação também, né? Ao puxar esses pilotos para dentro da empresa, ele tem que ter essa cabeça de todo piloto é uma carinha de teste, é uma cara de conseguir validar uma hipótese de uma maneira barata e rápida. Óbvio que a gente quer que ela seja uma validação positiva, né? Quanto mais positivas a gente tem, que escalam e geram resultado positivo, ótimo, excelente. Mas se isso não acontecer no meio do caminho, não entrar num mindset, né? Putz, foi à toa esse piloto. E sim entrar num mindset de isso faz parte do jogo da inovação. E a gente conseguiu testar rápido e entender que não era pra gente esse tipo de solução. Boa. Pulando aqui para a nossa dica 4 da construção do Fast Track enxuto e que gera segurança. Como a gente pode criar um comitê ágil de aprovação? Bom, fazendo um comitê, e aí aqui eu digo esse comitê, pessoas que estejam vestindo, né, esse chapéu de inovação, junto com pessoas que são do jurídico, de suprimentos e do compliance. Esse comitê, esse time conjunto, ele não precisa necessariamente ser um time que tem uma reunião semanal para isso. Mas, por exemplo, que eu já vi acontecendo em diversas empresas, um simples grupo que a gente monta no Teams, com essas pessoas envolvidas, essa pessoa de inovação, essa pessoa do jurídico, do compliance e de suplementos, ou uma trilha de e-mails com essas pessoas. Esse comitê ágil, né, esse pacto de uma conversa rápida e direta, ou até esses grupos no WhatsApp, se for uma prática da empresa usar o WhatsApp, esses grupos servem para a gente fazer triagens de risco mais rápida. Então, triagem de risco não significa que a gente já deu vazão em 48 horas para um contrato, mas significa que a gente definiu qual é o nível de risco desse potencial piloto. Então, se for um piloto de baixo risco, ele pode passar direto. É uma POC, uma prova de conceito que tem início, meio e fim bem definidos. Ela vai rodar por pouquíssimos meses. Ela é pequenininha, então risco baixo. Ela pode ter risco médio, onde a gente não vai conseguir passar direto, pegar a minuta que está pré-pronta e já ir para um olhar de assinaturas,
mas vai ter que ter uma pequena revisão jurídica ali das minutas que foram feitas para um piloto que tem mais potencial de escala, um piloto que é um pouco maior. A gente já tem a base da minuta, vai ter feito uma revisão jurídica simples. Ou nessa triagem, a gente vê que o risco eventualmente é alto, porque tem um piloto talvez com múltiplas startups, múltiplos atores de impacto junto, muitas áreas, ou é um tema que está muito sensível para a mineradora no momento, e aí talvez a gente tenha que entrar no fluxo um pouco mais tradicional de avaliação pelo jurídico. Essa criação da triagem de risco nessas 48 horas tem muito a carinha do que acontece com a gente, né? Trazendo uma analogia, quando a gente vai para um pronto atendimento e precisa de um atendimento, que a gente chega lá, o que acontece? Geralmente uma enfermeira chama a gente, mede a pressão, mede batimentos, entende se a gente está com febre ou não, temperatura corporal, e aí sim ela dá uma pulseirinha pra gente, né? Verde, amarela ou vermelha. Qual é o nível de risco? E, portanto, isso demora tempos diferentes de atendimento, isso coloca você para falar com um especialista ou não, só um remedinho mais rápido resolveria o seu caso. É a mesma ideia aqui desse comitê. Esse pequenino time que vai ser formado aí num fórum de conversa, numa reunião, num grupo do Teams, esse time cuidar de olhar de uma maneira rápida, de botar as pulseirinhas nesses pilotos, né, as pulseirinhas de triagem de risco, para entender quem já dá para processar mais rápido ou quem eventualmente vai sim ter que passar por uma revisão jurídica um pouquinho mais demorada. Então, ter essa agilidade do comitê ajuda muito a essas startups não caírem lá no final da fila do jurídico, e aí só depois de todo mundo ser processado a gente vê, nossa, essa era uma pulseirinha verde de baixo risco, então é para ter passado rapidinho e ela ficou esperando um tempasso na fila de contratação. E boa, vamos para nossa última dica aqui de ouro, e aí a gente vai falar um pouco sobre cases de mercado de quem já usa fast tracks que dão muito certo há bastante tempo. A dica número 5 é sobre esse encaminhamento pós-piloto. A gente criou uma nova categoria ali dentro do nosso SAP, né, ou dentro do nosso modelo de contratação, beleza? Sabemos que é uma contratação diferente. A gente tem minutas que ajudam a gente pré-prontas, ajudam a gente a fazer essa contratação mais básica, com documentos mais enxutos também que a gente solicita. A gente tem um pré-aprovado de orçamentos e tetos para cada gestor conseguir aprovar isso sem ter que passar por suprimentos e compras. E aqui a gente vem para a dica 5 de encaminhamento pós-piloto para aqueles pilotos que podem ter... A saída de um piloto pode ser duas, né? Uma, não deu certo e fica o aprendizado. Ou a segunda, deu muito certo e vamos pensar em escalar esse piloto. Então, assim que o piloto finaliza, e aqui eu tenho certeza que os pilotos que rodam com vocês, junto com o Mining Hub, já tem essa dica 5 implementada, vocês já fazem isso. Quando o piloto encerra, a gente gerar um relatório estruturado de impacto e de aprendizados. Aqui esse piloto serviu, onde ele foi testado, se ele não deu certo, por que ele não deu certo, se ele deu certo, para onde a gente quer escalar, com qual budget, em qual tempo. Esse relatório ser feito para ser anexado ao processo de contratação. E esse comitê de escalabilidade, ele também definir o como vai se dar, em dando certo, né, esse piloto, o como vai se dar a continuidade dele com a empresa. Se ele vai ser incorporado na cadeia, se ele vai virar um fornecedor de longo prazo, ou se eventualmente não deu muito certo, foi só esse piloto e a gente vai encerrar. Porque aqui, depois da primeira leva do piloto ter acontecido, e, por exemplo, a gente definiu que ele vai escalar, aqui sim a gente pode ir atrás de outros documentos que eles não conseguiram entregar lá no começo. Então, a gente pode ir numa construção de contrato um pouco mais robusta que essa primeira, que era para rodar um piloto pequeno e rápido. E, por último, a criação de indicadores de sucesso. Sempre que rodar um piloto, ter esse relatório de aprendizados, relatório de resultados de impacto e a criação de padrões de indicadores de sucesso, que eu sei que vocês fazem aqui também, né, com o time de Quintesse e Mining Hub, que é ter, por exemplo, um NPS
um nível de o quanto esse piloto ajudou a reduzir custo ou melhorar a experiência do território, melhorar a satisfação das pessoas que estavam envolvidas com o piloto, melhorar a eficiência de algum processo que antes era mais lento, criar esses indicadores para todo e qualquer piloto que rode dentro com a grande empresa. Beleza. E, gente, chegando a essa última dica aqui, a gente cai para a finalização do como construir esse fast track, essa linha rápida esse atalho, né, de contratação de startups. E eu queria ver se ficou alguma dúvida, se não, vamos para os 2 cases que eu trouxe aqui. Um comentário. Beleza, simbora então. Se alguém tiver, levanta a mão no meio do caminho. 2 cases que eu queria trazer a nível de empresas que já realizam, né, esse modelo de fast track há bastante tempo e são muito reconhecidas no mercado por isso. São 2 empresas que também são parceiras aqui do time do Quintessa, a Suzano e a Ambev. E antes até de trazer o case delas, eu trouxe uma frase aqui, né, para a gente refletir sobre essas 5 dicas e a criação do Fast Track. Todo o caso de um modelo de contratação, o processo de jurídico e compras, ele tende a passar por esse modelo tradicional. Mas quando a gente tem um olhar para pilotos, o risco é limitado, o tempo de ação é limitado e ele há potencial de aprendizado. Então, aquilo que até o Pedro comentou, nem toda POC, nem todo piloto vai ter continuidade. Às vezes ele vai morrer ali no pós-final do teste, e isso não significa algo ruim, significa algo bom. Testamos rápido, barato, o que não dá certo para a gente. E poupar o nosso tempo, né, em construir esse fast track com menos documento e mais agilidade, ajuda a gente também a passar por esses momentos de teste e fluir a mentalidade de inovação para o que a gente está fazendo. O processo de contratação tem que ser visto, sim, como um dos processos de que insere a gente nesse modelo inovador ou não. Ele tem que estar acoplado, não é só o dia a dia de tocar ali com o piloto, o modelo de contratação tem que estar embutido nisso também. E como eu comentei, 2 empresas que fazem isso super bem é a Ambev e a Suzano. O case da Ambev é o LEAP. Eles têm um processo que demora 2 semanas de ponta a ponta para contratação de pilotos. Então, o time de diligência e de suprimentos da Ambev é um time gigante e bem tradicional também, mas o processo que eles têm para soluções inovadoras e pilotos demora só 2 semanas, que ao mesmo tempo até que a Leda Samarco comentou com a gente que é o que eles estavam conseguindo fazer, o que é incrível. E desde 2021, a Ambev usa esse modelo de contratação express de startups, negócios de impacto para dentro da empresa. O programa de aceleradora de startups Sem Mais, que a Ambev roda, inclusive com o Quintessa como realizador, já usa esse processo de contratação. Então, desde do pós-pandemia, isso existe, continua até hoje rodando. E um outro case muito legal que eu queria trazer para vocês é o case da Suzano, papel e celulose. A Suzano também é uma empresa bastante tradicional aqui do mercado brasileiro, que se revolucionou quando a gente pensa em inovação. Então, trazendo muita coisa de fora a nível de pilotos e soluções de startups e ganhando essa cara repaginada, né, muito mais modernizada. E dentro lá da Suzano, eles têm o Fundo de Inovação, o que significa uma linha inteira de orçamento que é próprio para esse time, esse comitê que a gente comentou, né? Que é esse comitê, essa linha inteira de orçamento de inovação, ela é própria do comitê. Então, isso é definido lá no planejamento estratégico da empresa, e esse comitê que cuida do fundo de inovação delimita onde e com quais pilotos isso vai ser gasto, sem ter que passar pelo processo de suprimentos tradicional. Então, é como se eles tivessem criado uma pequenina área de suprimentos de inovação que só olham para contratações desse naipe. Hoje eles têm POCs de até 150 mil que nem passam pelo SAP deles, que é o
o sistema de gerenciamento, né, interno de operações, de contratação, inclusive, e que passam direto por esse fundo de inovação que o orçamento já está pré-aprovado. Então, todas as POCs deles que rodam até esse teto nem passam por cadastro de fornecedor, rodam direto dentro dessa pequenina área de inovação e suprimentos de inovação. E é isso, gente, da parte de pílula teórica, a gente chega aqui ao fim. A gente teve o relato da Samarco no começo, né, da apresentação, e não agora, porque a nossa convidada teve que pegar o voo aí, ficou apertadinho. Mas eu queria abrir tanto para o time Quintessa, trazer uma fala, Elis também, do Mining Hub, e claro, todo mundo que está aqui na sala, se quiser puxar algum comentário, alguma dúvida, a gente tem um tempinho para isso. Obrigada, Carol. E obrigada também ao time que tá aqui, né? As pessoas das empresas. Estava trocando no paralelo com o Pedro, da gente pensar, depois desses cases que você trouxe, né? A gente pensar aqui enquanto Mine, como que a gente pode fomentar, talvez, a criação de um processo de contratação padronizado, né? Para todas as empresas que são associadas. Acho que facilitaria, inclusive, para a própria empresa, né? Já que tem casos como o da Ambev, que é uma grande empresa, mas consegue fazer essa contratação em 2 semanas. Então, acho que é um ponto que a gente precisa avançar em muito e, sem dúvida, desbloquearia muito esse valor da inovação, né? A gente tem, de fato, aqui em todos os nossos programas, a contratação é um ponto de muita atenção que a gente tem, né? Pelos atrasos que impacta cronograma, às vezes as pessoas de fato não sabem o que esperar, né, daquela POC, que é um teste de uma hipótese. Então, às vezes, é muito num contexto de ter uma cultura mesmo de inovação, de que aquele processo ali, né, de contratação da startup, de prova de conceito de piloto, ele não necessariamente vai entregar uma solução pronta, ou vai alcançar o resultado, enfim, planejado, esperado ali. Então, é, suprimentos de fato, né? A gente já trabalha aqui no Mine Hub com um contrato que ele é padrão para todas as empresas. Isso já facilita um pouco o processo, né? Então, se a gente conseguiu fazer para mineradoras, para o jurídico, na verdade, o que que a gente precisa dar um novo passo aí para a gente fazer com suprimentos também e destravando essas amarras. Então, acho que foi muito oportuna essa conversa que você trouxe para a gente, Carol, esses insights, esses cases de fora também. Já plantou algumas sementinhas que agora a gente tem um papel dentro de casa de empurrar, né, essas ideias aqui. Então, te agradeço muito pelo papo que a gente teve na manhã de hoje. Bom demais, obrigada, Elis. Acho que cabe muito isso, né? É uma conversa aqui de discussão e provocação interna para a gente mesmo, né? Ir atrás e olhar quem já está fazendo isso bem hoje, e quem são essas grandes empresas que fazem isso bem hoje, né? Para a gente se inspirar e trazer aqui para dentro de casa que é possível. Se eles fazem, a gente consegue fazer também. Aí agora é mais fica essa boa sementinha plantada para a gente ir atrás. Obrigada pela oportunidade também de trazer essa discussão que é tão importante e tão rica quando a gente fala do ambiente de inovação brasileiro. Perfeito, pessoal. Mais alguém quer contribuir com alguma coisa, tirar alguma dúvida com a Carol, contar um pouco da experiência de vocês? Hoje o Bom, acho que pessoal foi tá muita quietinho. informação. Acho O que foi um banho primeiro de workshop que informação. eu vim, a galera falou um montão. Hoje o pessoal tá mais quietinho. Mas acho que tá todo mundo reflexivo. Carol, você consegue Sim, puxar só os últimos slides para eu passar para o claro, vamos pessoal? lá. Um Queria deixar mais segundo. alguns questionamentos para a gente voltar dentro de casa. E deixando aqui, pessoal, reforçando, super aberto o diálogo. A gente está aqui exatamente nesse momento de contratação dentro do M-Impact, mas a gente sabe que é um gargalo, às vezes, interno mesmo, que sempre vai batendo nas mesmas teclas. Então, que a gente possa enriquecer ainda mais essas conversas. E algumas reflexões para deixar, para vocês voltarem dentro de casa, se movimentarem.
Que etapas do fluxo de suprimentos ou compliance hoje mais prolongam a contratação de um piloto? Então, bora identificar onde que está travando, para a gente entender boas práticas que a gente pode trazer aqui. O que já foi testado, o que não foi testado, o que funcionou, para entender o que funciona dentro da política. Como que a gente pode equilibrar, né, adotando essas práticas que a Carol trouxe, de termos minutas padrões, adiantarmos os processos como a Alessandra trouxe. Poxa, às vezes, trazer suprimentos, a pessoa que vai tocar aquele processo ali na conversa sobre o escopo, vai facilitar para que ela entenda quais adaptações necessárias para ela apresentar as informações que ela precisa dentro do fluxo, sem ficar em muitas dúvidas, não vai e vem. Então, como que às vezes a gente consegue, em práticas de governança, resolver isso? Que às vezes é isso. A POC às vezes vai ter no máximo ali 5, 6 meses e a gente leva o mesmo tempo para fazer a contratação. Um tempo que a gente já poderia estar escalando, que a gente ganharia de celeridade para saber se faz sentido ou não aquela tecnologia, sem ainda ter essas evidências. Pode passar, por favor, Carol. Volta por favor. Opa, foi um a mais, né? Foi. Eu acho que tá tendo um delayzinho aqui. Aí, Esse. agora foi. Isso. E quais exigências contratuais? Então, o que a gente pode revisitar das cláusulas contratuais, como a Carol trouxe, de termos de propriedade intelectual, de riscos internos, de documentos anexos que a gente pode trazer, que vão trazer essa segurança mínima necessária, ou às vezes não mínima, mas adequada, necessária para a gente avançar com esse projeto piloto, entendendo a maturidade que a pauta de inovação tem dentro da corporação. E quando a gente envolve diferentes atores, então quando a gente fala normalmente de projetos de inovação, pelo menos a área de inovação, caso a empresa tenha, de novos negócios, de melhoria operacional, como que a gente faz essa governança para que todas as partes estejam com seus pontos centrais validados, que aquele projeto ele possa avançar, como que a gente faz também que a própria governança da tomada de decisão também não seja um fator de engessamento, para que a gente possa entender como vai escalar, por onde escalar. Então, acho que são algumas reflexões de pontos centrais que a gente tem visto aí nas nossas experiências dentro de M-Impact, Mine Hub, mas também, como a Carol trouxe, dentro de outras empresas. Então, deixo aqui um pouco essas pulguinhas atrás da orelha para a gente poder conversar. O diálogo está sempre aberto. Pessoal, Elis já trouxe aí, provavelmente surjam outras movimentações internas também em Mine Hub, para quem sabe a gente tenha algo mais setorial, um fluxo padronizado para que possa ser mais facilmente incorporado pelas mineradoras. E a gente do Quintessa fica à disposição. Passa, por favor, Carol. Eu tenho um convite para fechar aqui a nossa conversa. A gente está chegando para o nosso último workshop, que vai ser aí no final do próximo mês, quando a gente já vai estar iniciando os pilotos agora do ciclo 3. Então, convido todo mundo para a gente poder conversar um pouco sobre como fazer esse acompanhamento. Sei que muitas pessoas que estão avançando com os times, as áreas técnicas que estão contratando os projetos, muitas vezes têm essa dificuldade. É um projeto totalmente novo. Como que eu vou fazer os reportes internos? O que eu preciso observar? O que eu preciso garantir quando eu converso com esse tipo de ator? O que é relevante para eu apresentar internamente? Então, sobre essas boas práticas no acompanhamento de um projeto piloto para alavancar isso internamente, garantir bons resultados e identificar quais são os aprendizados centrais, numa função quase de um PMO, para que a gente possa entender um pouco melhor na prática como que isso funciona. A gente vai compartilhar com vocês um pouco de como funciona aí nos bastidores de M-Impact esse processo de acompanhamento, de monitoramento e de reportes internos. Então, agradecer novamente a presença de todo mundo, convidá-los aí para no final do mês que vem a gente se encontra, mas porque a gente não se encontra apenas no final do mês que vem. Então, tem os nossos contatos, fiquem à vontade para nos acioná-los aí nesse meio tempo. Obrigado, viu, pessoal? Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Boa quinta-feira por aí.